Nos confins das terras dilaceradas pelo conflito, erguia-se um guerreiro cuja alma fora forjada na dor e no desespero. O órfão de pai e mãe cresceu sobre o manto sombrio da guerra, jurando um dia devolver o esplendor aos domínios perdidos. Nas cicatrizes das batalhas passadas encontrou a força para o seu propósito. Seu nome, sussurrando com respeito e temor, ecoava pelas colinas. Eldrick, o herdeiro exilado. Com a espada ancestral empunhada e determinação ardente no olhar, inicia sua jornada para enfrentar os senhores da escuridão e reclamar com fúria implacável o legado usurpado pelos inimigos impetuosos. Quer então entender como funciona o ponto de conflito e como utilizar nas suas histórias? Então simbora! Alô, bem-vindos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o ponto de conflito. No nosso último episódio que nós falamos um pouquinho sobre literatura, falamos sobre os tipos de dramas e os tipos de conflitos. No caso aqui nós vamos falar sobre o que é o ponto de conflito propriamente dito. De maneira rápida e geral, para a gente já ir pegando umas capitalizações que existem no outro episódio, drama e conflito basicamente são formas diferentes de colocar uma problemática, onde o peso da problemática diferencia naquilo que é um drama, onde não existe uma transformação para que aquilo seja resolvido, ou um conflito, algo que precisa de uma transformação interna ou externa para ser resolvido. E no caso dos tipos de pontos de conflitos que nós estamos colocando aqui, basicamente é você entender mais ou menos como a gente pode colocar um conflito dentro de um propósito de história. Vocês vão entender melhor no decorrer desse episódio, onde nós iremos falar um pouco mais aprofundado sobre esses tipos que a gente chama de ponto de conflito, que assim você vai conseguir entender mais ou menos como a gente pode colocar um ponto específico, e esse ponto específico caracterizar como um character driven, um plot driven, e como isso interfere diretamente na sua narrativa, na sua construção de world building e obviamente também dentro da sua construção de personagem. Então pessoal, primeiramente, o que seria então raios desse ponto de conflito? O ponto de conflito nada mais é do que alguém, alguma coisa ou algum lugar que desperta interesse em dois grandes polos. Normalmente o polo do antagonista e o polo do protagonista. Normalmente são objetos, são coisas, são pessoas, são locais, até mesmo algumas coisas abstratas que utilizam como uma forma de conquistar alguma coisa. Seria basicamente onde eu tenho, por exemplo, alguém, e nós temos um antagonista que precisa matar ou pegar essa pessoa, e o nosso protagonista que precisa proteger de alguma forma ou não deixar que o nosso antagonista pegue. A mesma coisa para um objeto, a mesma coisa para uma localidade, e uma coisa abstrata, mais ou menos, ela pode ser considerada algo mais indiretamente. Às vezes uma liberdade, uma coragem, um conhecimento, alguma outra coisa que depende mais do abstrato, mais dos conceitos. Nós vamos adentrar fatalmente em cada um dos pontos para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, dando alguns exemplos para ficar mais claro cada um deles, mas basicamente seria você entender que o ponto de conflito nada mais é do que alguma coisa, palpável ou impalpável, onde nosso protagonista e o nosso antagonista fazem de tudo para que aquilo seja de posse deles próprios. Como por exemplo, já pegando aí já um exemplo mais clássico, nós temos o Anel do Senhor dos Anéis. É um ponto de conflito tipo objeto, por exemplo, que você pode utilizar como tem o Frodo, que quer ter o Anel para destruir, e as forças do mal querem ter o Anel para conquistar. Então, nós temos um único objeto com uma ideia que tem dois pontos diferentes querendo essa mesma coisa. Beleza? Então bora lá, conversar um pouco mais sobre os tipos de pontos de conflito, porque assim fica mais fácil de entender cada um deles e assim fica mais fácil de você pontuar melhor dentro da sua narrativa. Então vamos lá, o primeiro ponto de conflito mais clássico é o que nós temos, é o de personagem. Basicamente, um ponto de conflito de personagem nada mais é do que nós temos um antagonista e um protagonista querendo um mesmo personagem para algum objetivo. Você pode considerar que o ponto de conflito seria, por exemplo, o protagonista sendo o ponto de conflito? Pode, não tem problema. Então quer dizer que o protagonista ele precisa usar ele mesmo como um ponto, sim. Se por acaso o objetivo do vilão é matar o protagonista e o objetivo do protagonista é ficar vivo para matar o vilão, pode acontecer de que aconteça de o ponto de conflito é
o protagonista. Ou até mesmo o ponto de conflito pode ser o próprio vilão. Depende muito de qual vai ser a linha de raciocínio que você vai estar construindo, dependendo do tipo de mice, por exemplo, que você for colocar, se é um evento, se é tipo, por exemplo, um de caráter, né, o C do mice. Então você pode utilizar da mesma forma onde o mesmo princípio, o vilão precisa matar o nosso mocinho. Por qual motivo? Porque o mocinho precisa morrer por algum motivo, seja profecia ou qualquer outra coisa, então o nosso protagonista é aquele que vai precisar ser morto de alguma forma. De uma maneira geral, nós temos alguns exemplos que eu vou trazer para vocês para ficar um pouco mais fácil de entender esses conceitos, como por exemplo, o próprio Harry Potter. O Harry Potter, na saga de Harry Potter, é o ponto de conflito de toda a história. Todo mundo quer protegê-lo, todo mundo quer fazer com que Voldemort não mate, e matá-lo é o objetivo do Voldemort. Então nós temos os nossos dois grandes polos. A galera que quer o Harry vivo, a galera que quer o Harry morto. Então, considerando esses dois grandes pontos, nós temos o Harry Potter como o ponto de conflito principal da saga de Harry Potter, onde toda a história gira em torno desse personagem, se tornando, por exemplo, um character driven. Character driven, de uma maneira geral, são histórias onde a existência do personagem principal, ele conta a história, seja em primeira ou terceira pessoa, porém toda a história gira em torno daquele personagem propriamente dito, se tornando então um character driven. Uma outra forma bem clássica que nós temos é, por exemplo, o Neo, onde todos querem proteger o Neo, porém a Matrix quer destruir o Neo. Então, por essa personalidade, essa persona, esse personagem ser aquele ponto de conflito das duas grandes forças, o Neo, por exemplo, é dessas forças que a gente pode ir colocando. E o terceiro ponto, talvez não tão conhecido, é uma que se chama a Selina Sardartanian Sardotian do Trono de Vidro, onde tem aquela questão de uns querem ela viva para conseguir ter a ascensão no questão do governo, e o nosso antagonista quer matá-la para conseguir tirar esse problema do seu reino. Então você tem como uma forma principal de um ponto de conflito é quando nós temos um personagem sendo o protagonista ou não, no caso aqui eu coloquei onde nós temos protagonistas como os pontos de conflito, porém você pode considerar uma outra pessoa, por exemplo, não um protagonista, mas um co-protagonista ou algum outro personagem. Se eu pegar, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, nós temos a Saori como ponto de conflito, apesar de ela não ser a protagonista, mas sim, nós temos um grupo que quer matá-la e um grupo que quer protegê-la. Então nós temos aí a Saori Kido como o nosso ponto de conflito, o personagem do tipo ponto de conflito. Então, de uma maneira geral, se você quiser abordar um ponto de conflito, um tipo de ponto de conflito mais específico de personagem, basicamente é você construir uma história, um universo, uma mitologia ou qualquer outra coisa que tem como dois grandes objetivos fazer com que um personagem, seja ele qual for, ou desapareça, ou apareça, ou que nós temos duas forças querendo esse personagem para fazer coisas diferentes. Outro tipo de ponto de conflito muito clássico é o de objeto. Da mesma forma que personagens, nós temos um objeto que tem como um impulso dois interesses diferentes. Eu já dei um exemplo, por exemplo, do anel que aparece em O Senhor dos Anéis, onde um grupo quer destruí-lo, outro grupo quer tê-lo. E você pode fazer da mesma forma ao contrário, onde os mocinhos querem ter alguma coisa e o antagonista quer destruir aquela mesma coisa. Então você pode utilizar de diversas formas, ou até mesmo dois polos, ou três, ou quatro, ou cinco polos querendo o mesmo objeto, como por exemplo acontece no Trono de Ferro em As Crônicas de Gelo e Fogo, onde tem muitos personagens, muitas facções, muitas coisas acontecendo em cima desse único objeto. Um outro exemplo clássico que a gente pode pegar em filmes bem mais fáceis pra galera que curte bastante filmes de heróis são as Joias de Infinito na saga Guerra Infinita, onde todo mundo queria as joias. No caso, o Thanos para um controle multiversal e a galera para que o Thanos não destruísse metade do universo, como que foi no caso que aconteceu na continuação depois, conquistar essas joias para conseguir tirar esses fatores que foram destruídos a partir do Thanos. Então, de uma forma bem geral, quando a gente fala sobre um objeto como ponto de conflito, é literalmente um objeto físico que dois grupos ou mais querem tê-lo de alguma forma, ou para utilizá-lo, ou para representá-lo, ou para alguma outra coisa. Esses dois, tanto o personagem quanto o objeto, são os mais fáceis, os mais claros de se observar, principalmente pelo fato de que tudo gira em torno desse objeto ou da existência desse objeto. A gente pode pegar, por exemplo, a ideia de que, vou dar um spoilerzinho mais pra frente, mas existe uma coisa que é o abstrato também, que fica um pouco mais no quesito contextual ou até mesmo no conceitual. Algumas pessoas consideram que no One Piece o ponto de conflito de todo mundo é o quê?
é a existência do One Piece de alguma forma, mas dependendo do que for esse negócio, se for um objeto, é um ponto de conflito de objeto, se for uma pessoa, é um ponto de conflito de pessoa, se for um conceito abstrato, pode ser isso, se for um cenário, alguma localidade, também pode ser aquele outro. Então, até mesmo o One Piece, quando a gente pega o mais clássico, aproveitando a galera que está aproveitando a saga de One Piece na Netflix também, então você pode ficar imaginando o que seria então raios desse One Piece. Seria alguma coisa física, abstrata, mas seja qual for, a existência como isso torna-se algo muito interessante dentro de um princípio de um ponto de conflito. E nosso terceiro ponto, quando a gente fala sobre o ponto de conflito, é o cenário. O cenário ele é muito interessante porque é uma localidade. Da mesma forma que o ponto de conflito de personagem, que mas o personagem ele é uma pessoa, um objeto, ele é uma coisa, o cenário seria um lugar? Basicamente isso. Mas se é um local, mas como que funciona como ponto de conflito? Porque eu posso, assim, meu ponto de conflito for, por exemplo, uma casa na praia, eu estar usando e depois meu irmão estar usando, não tem alguma coisa assim? Sim, pode ser considerado um ponto de conflito onde existe essa questão? Pode ser. Mas de uma maneira mais clássica, para a galera que gosta de uma ficção científica, uma fantasia científica, é, por exemplo, o Duna. Num dos livros aparece a Arrakis, né? Arrakis, eu nunca sei a pronúncia certinho, é o planeta onde tem a questão das especiarias. Então é um planeta como um todo, é um cenário inteiro que tem como objetivo ter várias pessoas, várias raças, vários seres querendo a dominância desse planeta e por consequência também as especiarias que lá são formadas. Então de uma maneira geral, obviamente continua sendo uma coisa bem palpável, porém os pontos de conflitos são coisas palpáveis. Mas tem um abstrato. Mesmo o abstrato, você precisa ter muito claro e palpável na tua cabeça o que é então esse ponto de conflito. Obviamente você pode considerar que um ponto de conflito tipo cenário é algo realmente que é uma localidade X ou Y, um castelo então seria um tipo de cenário. Você pode ser cenário, pode ser objeto, se você considerar um castelo inteiro como um objeto. A localidade de um forte num ponto específico, como por exemplo, se a gente considerar a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, no caso mais a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, onde o ponto de conflito entre dois grupos era o quê? Aqueles territórios, estar presente naquele território. Então, na nossa vida real, no nosso mundo real, existia duas grandes forças, antagonistas e protagonistas, aí você escolhe qual é o lado que você considerar que seja protagonista e antagonista, e nós tínhamos um ponto de conflito tipo cenário, que é uma localidade que eles queriam ter essa conquista. Na verdade, quando a gente fala sobre as conquistas, as invasões, muitas vezes é considerado um ponto de conflito espacial ou de cenário. Você pode considerar também ponto de conflito de personagem, caso vocês queiram conquistar uma pessoa ou matar uma pessoa X, ou até mesmo os objetos que tem lá dentro, como algumas riquezas, algumas coisas específicas, porém se a sua localidade em si é aquilo que você quer conquistar, indiferentemente de tanto do que tem ali, claro que ter coisas ali fazem diferença para aquilo que a pessoa quer, porém a gente pode considerar. Uma coisa interessante a gente considera até mesmo quando a gente fala sobre questão de cenário, por exemplo, é que alguns pontos de conflitos podem ir mudando no decorrer da história, porém você pode considerar. Como por exemplo a gente pode fazer que, apesar de no filme do Aladdin nós temos o gênio como principal ponto de conflito, porém o Jafar queria o gênio por causa do gênio ou porque ele queria ser o sultão? Então, no caso aqui, apesar de algumas pessoas considerar o gênio da lâmpada como ponto de conflito porque uns querem tê-lo e outros querem tê-lo para outros motivos, a gente tem que ver qual é a real motivação dos nossos personagens. No caso aqui, o Aladdin, ele quer uma liberdade, sim, de poder fazer as coisas que ele gosta sem ter o problema no quesito, por exemplo, de ser um pobre. E no caso, o Jafar quer ter a liberdade, considerando um sultão. Então, a gente pode até considerar que a liberdade seria como, por exemplo, o nosso quarto ponto, que é o ponto mais abstrato, onde ambos querem a liberdade. Porém, como um quer uma liberdade mais, vamos dizer assim, mais bondosa, ele busca o máximo que ele puder para ter uma liberdade X, algo pessoal, talvez até mesmo egoísta, porém que não fere os outros. Porém o Jafar, ele quer uma liberdade associada a algo um pouco mais específico, como ser um sultão, aquele que manda, aquele que tem o poder total, tanto que ele deseja ser um feiticeiro e depois deseja ser um gênio, e no final ele acaba sendo preso com uma cena espelho do tipo inversa, onde ele deseja tanta liberdade e no final se torna um gênio, que é algo que não tem essa liberdade. E no caso, o nosso Aladdin, nós temos alguém que quer ter liberdade, luta, 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 e no final consegue ter a liberdade, tanto
vamos dizer assim, econômica quanto emocional pelo fato de poder casar com a Jasmine, mesmo não sendo um príncipe, se tornando então assim um sultão indiretamente. Então você pode considerar que algo mais abstrato pode ser, como também acontece a liberdade, não apenas isso, como no filme A Vida é Bela, onde nós temos a liberdade de um lado, como na questão da galera do campo de concentração, e os outros que querem a liberdade deles mesmos. Então um consome a liberdade e o outro deseja a liberdade. Então existem diversos filmes também que trabalham outros conceitos, como por exemplo no quesito de um amor, onde o amor é o ponto de conflito, onde um busca o amor, o outro também busca o amor, porém o amor de um fere o amor do outro. Então o ponto de conflito mais abstrato é um pouco mais complicado, até mesmo você pode considerar que algumas pessoas podem falar que não, mas o ponto de conflito é o campo de concentração. Pode até ser, se o enredo girar em torno disso, onde o enredo rola em cima do campo de concentração, ou o enredo rola a partir do sonho de liberdade. Até mesmo tem um filme também com esse nome. Então é mais interessante você imaginar qual que é o ponto que move a história e onde duas forças desejam esse ponto que move a história. Então se a história roda a partir da essência de um personagem, nós temos um ponto de conflito personagem, porque aquele personagem vai mover o antagonista ou o protagonista com desejos diferentes a ter aquele personagem. Se o que move a história é um objeto e nós temos um protagonista e um antagonista que querem esse objeto para mover a história, se é um cenário onde a presença daquela localidade de um protagonista ou de um antagonista e vai ter a movimento da história, ou algo abstrato, onde o protagonista e o antagonista desejam essa coisa abstrata, porém um interpreta, por exemplo, de uma forma e outro interpreta de uma outra forma, fazendo com que um ao outro faz com que a essência de outro não funcione, onde a liberdade de um e a liberdade do outro, porém, ambas liberdades fazem com uma anularia a outra, fazendo com que lutem por essa liberdade de alguma forma ou qualquer outro sentimento abstrato. Nós falamos sobre os tipos de dramas e conflitos, onde você pode abordar realmente aqueles tipos de conflitos dentro desses tipos de conflitos como ponto de conflito. Pode sim também. Como por exemplo, se você considera que nós temos um conflito principal de uma história, seja o homem versus ele mesmo, esse personagem pode ser ele mesmo, pode ser o ponto de conflito principal, onde a mudança desse personagem, esse conflito que ele tem internamente, gerará coisas positivas para os protagonistas e negativas para os antagonistas, fazendo com que essa mudança interior, essa luta interior do nosso protagonista, faça com que dois grupos lutem por essa mudança para que algo aconteça ou não aconteça. Ou até mesmo, por exemplo, para ter uma mudança interna, ele precisa de algum objeto místico, então esse objeto místico vai ser a mudança que ele precisa. Pode ser o homem contra a sociedade, por exemplo, então essa sociedade pode ser considerada, por exemplo, um ponto de conflito do tipo do cenário, onde um protagonista precisa mudar uma sociedade, uma cidade especificamente, e no caso a cidade ou algum outro personagem não quer que essa sociedade mude, fazendo com que a sociedade lute como um todo contra aquele protagonista. Então o interessante é que, apesar de ser algo que parece ser uma coisa única, são coisas que se somam. Os tipos de conflito são formas e ferramentas diferentes do nosso protagonista haver uma modificação interna ou externa, movimentando a plot, movimentando os arcos de personagem. Os pontos de conflito são palavras-chave, normalmente uma palavra ou uma frase que represente aquele objeto, aquela coisa, aquela pessoa, aquele sentimento, onde aquilo vai mover a história de ambos os lados. Os tipos de conflito, nós temos movimentações internas do personagem. Personagem versus outro personagem, personagem versus ele mesmo, personagens versus natureza, personagem versus criaturas sobrenaturais, divinos, tecnologias, e etc e tal, realidade. E os tipos que a gente fala de ponto de conflito são coisas que movem, que motivam o protagonista e o antagonista ao mesmo tempo, fazendo com que a história aconteça. São coisas que andam juntas, porém você tem que vê-las de formas separadas. No ponto de conflito, são forças que movem ambos os lados, protagonistas e antagonistas. Os tipos de conflito são obstáculos que você, escritor, você, mestre, coloca para os personagens para ter uma modificação interna do personagem, juntamente com a busca do ponto de conflito, para conseguir mover a história.
Então, pegando um exemplo clássico, juntando um pouco esses dois, nós temos o quê? O ponto de conflito, o Frodo, por exemplo, que tem o ponto de conflito, o anel. O ponto de conflito é um objeto, o anel. Porém, os conflitos que o Frodo tem ele com ele mesmo, onde tem que ter toda a modificação interna, ele contra personagem, por exemplo, Gollum, por exemplo, as outras criaturas, os Tagos, por exemplo. Tem ele versus sociedade, no momento que ele tem as recaídas, as quedas que fazem com que a Sociedade do Anel se quebre de alguma certa forma, fazendo com que ele lute contra a ideologia de alguma sociedade. Então, os conflitos são situações que movem um personagem para a modificação dele mesmo. Porém, o ponto de conflito, ele é algo imutável durante a história inteira, que move uma plot inteira como um todo, fazendo com que duas forças queiram aquele ponto de conflito, e o fato de eles quererem esse ponto de conflito move a plot como um todo. Se por acaso você mesmo assim ainda não entendeu as diferenças e os formatos, deixa aqui nos comentários, qualquer coisa eu faço um vídeo mais explicativo, e se mesmo assim ficou muito difícil para você, você pode mandar tanto no direct no Instagram ou me procurar no Discord. Eu vou deixar aqui embaixo, o Discord está sempre na descrição para você me procurar, que com essa coisa a gente faz uma callzinha, eu gravo um vídeo especialzinho para você, faço uma gravação, a gente consegue explicar de maneira um pouco mais fácil, beleza? Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!